para os quais esta obra apontará, escolher também, predestinar os meios pelos quais ela vai acontecer e, por fim, enviar o seu Filho para ser o agente mediante o qual esta obra se dará. Então, antes de nós entrarmos propriamente dito no assunto, cabe-nos aqui um exercício mental. Quantos ofícios Cristo realiza? Quantos? Um ofício. São chamados de 3, mas na realidade é um ofício tríplice, né? Então ele tem distinções de execução, mas no final das contas é um ofício apenas, porém um ofício tríplice. Assim como nós falamos dos decretos de Deus no plural, mas entendemos que só existe um decreto, né, de Deus, mediante o qual ele gere e governa toda a realidade. Então, quantos ofícios existem? Um ofício tríplice. Quais são os ofícios realizados por Cristo em seu ministério de humilhação e de exaltação? Profeta, sacerdote e rei. Então vamos primeiro conceber o ministério profético de Cristo enquanto parte deste ofício mediante o qual a obra da salvação se consuma em nossas vidas. Nós sabemos que ao longo da história da igreja, desde Gênesis até os dias de hoje, Deus, ele não apenas criou todas as coisas, mas resolveu se revelar ao homem para com ele se relacionar e para redimir a sua vida. Porque Deus não é uma descoberta humana. Não existe um momento na vida de uma pessoa em que, de tanto tatear no escuro, como Paulo fala acerca dos atenienses, ele encontra aquele momento eureka e descobre Deus. Não é possível ao homem ter este encontro com Deus, ascender a posição onde Deus está, para que possa então conhecê-lo, para que possa ter um relacionamento com ele. A via de relacionamento com Deus é inversa. Não somos nós que vamos a Deus para conhecer. Deus vem a nós. E ele se dá a conhecer por 2 instrumentos específicos. Qual é o primeiro instrumento mediante o qual Deus se dá a conhecer a nós? Um de cada vez para não dar confusão. Como? Natureza. Salmo 19 diz que os céus proclamam a glória de Deus e que o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela conhecimento a outro dia, à noite a outra noite, não há linguagem nem há palavras, no entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Se você abrir a sua Bíblia também em Romanos capítulo 1 e ler a partir do versículo 18, você vai descobrir também que todas as coisas concernentes ao conhecimento de Deus claramente estão manifestas desde o princípio da criação, por meio das coisas que foram criadas. Paulo, inclusive, chega a dizer lá em Romanos 1 que por este motivo os homens são indesculpáveis. Isso é chamado na teologia de revelação geral. Toda a criação manifesta a glória de Deus e apresenta uma ordem lógica que aponta para um Criador. Mas Deus também se revela de forma específica e salvífica por meio da sua palavra, por meio da sua voz, por meio de sua visita às pessoas com quem ele quer se relacionar salvificamente para apresentar-se
como um Deus salvador. Então é Deus que se apresenta a nós, é Deus quem visita a nós, e isso se dá desde a origem da criação. Deus cria Adão e Eva. Primeiro ele planta um jardim na região do Éden, não é isso que diz a Bíblia? Ele coloca Adão e Eva neste habitat, e a Bíblia diz que por todos os dias, pela viração do dia, o que Deus fazia? O quê? Deus vinha e falava, se apresentava, interagia com o homem. E aí mesmo, no processo pós-queda, Deus continua se revelando. Revela-se a Enoque, revela-se a Noé, revela-se a Abraão, a Isaac, a Jacó. E aqui a carta aos Hebreus, no seu capítulo 1, ela vai dizer para mim que como Deus fazia esta revelação. Quem se lembra lá de Hebreus capítulo 1? Lá em Hebreus capítulo 1, diz que Deus se revelava como? Como que Deus interagia na dinâmica veterotestamentária? Qual foi o instrumento pelo qual ele se deu a conhecer? Lê o texto todo, irmão, por favor. Não só de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas ele cita meios pelos quais ele fez isso. Quais foram os meios? Como? Aí é a revelação final. Mas antes ele falou de muitos meios, de várias maneiras aos pais pelos profetas. Como que ele fazia isso? A pessoa estava deitada lá na sua cama e de repente viu Samuel, ou Abraão. E aí aquele que ouvia a voz tinha que dizer, eis-me aqui. E aí a vontade de Deus era revelada. Outras vezes a pessoa estava dormindo e Deus visitava ela em sonhos. Outras vezes Deus chamava uma pessoa, ungia o profeta, dava um recado para ele e o profeta tinha que ir lá e se revelar. A nossa irmã Fabiana já citou a ápice do texto que vai apresentar a Cristo como sendo o sumo profeta. Porque se você ler aí a dinâmica do texto de Hebreus, você vai ver que Deus está dizendo assim, pelo Espírito Santo, eu me revelei ao longo da história por várias pessoas, me revelei de várias maneiras, mas agora de forma cabal, eu me revelo por meio da pessoa do meu Filho, Cristo Jesus. Ele é o cumprimento daquilo que foi prometido em Deuteronômio capítulo 18. Quem se lembra o que Deus prometeu ao seu povo por intermédio de Moisés, lá em Deuteronômio capítulo 18? A partir do 15 ao 18, salvo engano. Primeiro que encontrar, faça a leitura, por favor. Até o 18, por favor. Perfeito. O encontro com Deus no Monte Horebe era um encontro muito tenso, porque a glória de Deus envolvia o cume do monte, e aí tinha trovão, raio, uma espécie
essa nuvem, né? E aí o povo fica, por causa da sua consciência de pecado, preocupado em apresentar diante de Deus e ser consumido. E aí o povo pede a Moisés que seja o mediador. Quando nós vamos falar do sacerdócio, nós vamos voltar a este texto. Que seja aquele que vai ouvir a voz de Deus e que vai transmiti-la ao povo. Só que Moisés, obviamente, ele não conseguiria ou não conseguia cumprir cabalmente a função de ser aquele que haveria de revelar a vontade de Deus ao seu povo. E aí Deus promete por meio de Moisés que vai chegar um tempo em que ele vai levantar um profeta, né, semelhante ao povo, um profeta cuja natureza humana e divina está unida, e este então profeta será a voz mediante a qual Deus se revelará ao seu povo de uma forma plena. E aí o texto lá de Hebreus, agora precisa ser lido, né? A segunda parte, apresenta a Cristo como sendo então este profeta que revela a vontade de Deus de forma cabal. Leia, por favor, a continuação do texto, irmão. De Hebreus, capítulo 1. Veja que a tríplice função está aí enumerada. Ele é aquele que revela plenamente a vontade do Pai, é aquele que media a aliança, é aquele que paga o preço e é aquele que rege a igreja pelo cetro do seu poder. Então Cristo, ele vai exercer em seu ministério esta função de profeta, no sentido de que ele é aquele que revela da maneira mais plena a vontade do Pai. Porque ele não apenas a conhece, ele é o Logos, o Verbo de Deus, que se fez carne. O que a expressão verbo significa? O que é o verbo? Cristo é a palavra. E o texto bíblico que foi lido pelo nosso irmão insta conosco para a necessidade de entendermos que Cristo não é apenas um agente da revelação da vontade de Deus, mas ele é a encarnação da palavra, porque quando Deus trouxe todas as coisas à existência, ele fez por meio de quê? Como Deus trouxe a criação à tona? Por meio do fiat, o falar do seu poder. É por isso que João vai dizer que todas as coisas foram feitas em Cristo e por meio de Cristo, e sem Cristo nada do que foi feito se fez. E aí, se você fizer uma leitura das designações dadas a Cristo ao longo da Bíblia, especificamente no Novo Testamento, você vai perceber que existe esse vínculo muito íntimo entre Cristo sendo aquele que revela a vontade do Pai, que é a expressão exata do Pai, que é aquele em quem habita a plenitude do Pai, é aquele que pode dizer, não apenas conheço a palavra do Pai, mas pode dizer, eu e o Pai somos um. Em Mateus 23, 7 e 8, Cristo é chamado de mestre. Em Hebreus 3, 1, ele é chamado de apóstolo da nossa confissão. Em Malaquias 3:1, ele é chamado de o anjo da aliança. Em João 1:1, ele é chamado de o Verbo de Deus. Ele é também
a própria sabedoria de Deus, segundo 1 Coríntios capítulo 1, verso 24. E em Colossenses 2, 3 é dito que os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão todos em Cristo. E Cristo é então aquele que expressa a vontade de Deus como sendo homem e Deus, que revela o Pai àqueles que antes estavam mortos em seus delitos e pecados. Foi necessário para Cristo ser Deus, para que em primeiro ele pudesse compreender as entranhas do Pai, para que ele pudesse conhecer a palavra de Deus ou a vontade de Deus, não apenas de ouvir falar, mas compreendê-la enquanto aquele que habita em si mesmo ou que tem em si mesmo todos os mistérios da perfeição da vontade de Deus. Era necessário, indispensável que Cristo fosse Deus para que ele pudesse revelar a vontade como alguém que de fato está na posição de conhecedor da mesma vontade. É interessante isso, porque geralmente nós vinculamos, principalmente no evangelicalismo brasileiro, a missão de profeta como aquele que traz revelação, no sentido de que aquele que interpreta sonhos, ou aquele que tem visões, ou aquele que desvenda o futuro. Mas quando nós olhamos o ministério profético ao longo da palavra de Deus, sempre foi um ministério, essencialmente, de falar a expressão da vontade de Deus. É por isso que no Antigo Testamento, quando os profetas vinham trazer uma revelação, o que eles diziam? Assim diz o Senhor. É Deus quem está dizendo. Não é uma impressão minha. E os profetas eram julgados por Deus quanto à fidelidade no que diz respeito a expor apenas aquilo que Deus falou. Eles não podiam nem omitir e nem poderiam aumentar. Eles tinham que ser fiéis quanto à revelação da vontade de Deus. Mas também era necessário que Cristo, ou enquanto profeta, fosse homem. Por quê? Ele não poderia ter devidamente declarado esta vontade para o homem sem ter um ponto de contato com o homem, sem poder se relacionar com o homem como alguém que se expressa de forma inteligível. Porque Deus é sábio. Deus é glorioso. Deus é grande. Ele cabe na nossa mente finita. Eu tentar colocar Belo Horizonte dentro de Jequiri, o que vai acontecer? Não é possível, transborda. Eu esmago Jequiri. Não é isso? É por isso que quando Deus se revela, ele utiliza-se de expressões que adequam a compreensão humana à sua perfeição gloriosa. E aí nós chamamos essas expressões de antropomorfismos e antropopatismos. Nossa, pastor, que palavrão é esse? Ou que palavrões são esses, né? O que é um antropomorfismo? Antropo é a palavra grega para homem, né? E morfia é a palavra grega para forma. Então, quando eu digo que Deus escreve a Escritura por meio de antropomorfismos, eu estou dizendo que para a compreensão limitada humana, ele se refere a si mesmo tendo atributos que são inteligíveis a nós.
Por exemplo, a Bíblia fala da boca de Deus, dos braços de Deus, do olho de Deus. Fala ou não fala? Mas Deus tem boca? Deus tem olho? Deus tem um corpo físico? Tem ou não, irmãos? Deus não tem um corpo físico, porque Deus é espírito. Se ele tivesse um corpo físico, as leis da física que ele mesmo criou limitariam a sua habitação apenas a um lugar de cada vez. Ou o braço dele tinha que estar no Japão, o outro braço tinha que estar no Brasil, enfim. Deus ele não tem um corpo. Mas por que a Bíblia se refere a Deus de um corpo? Para que nós possamos compreender. O que é um antropopatismo? Antropo ficou fácil, sabemos. Antropo significa homens. E o patismo aí vem de patia, né? Empatia, patia, ou seja, patismo tem a ver com sentimento. A teologia diz que Deus é um ser impassível. O que é um ser impassível? Ele não é sujeito a paixões. Deus ele não é afetado por nada fora dele. Ele é espírito, mas para que nós possamos conhecê-lo, ele se revela como se ele tivesse um corpo. E aí, quando nós falamos do antropopatismo, ele se revela como se ele tivesse sentimentos parecidos com o nosso. É por isso que a gente vê a expressão, por exemplo, Deus se arrependeu. O que é o arrependimento? Quem pode definir para mim arrependimento? Você já se arrependeu de alguma coisa na sua vida? É difícil ter alguém aqui que nunca se arrependeu de nada. O que é arrependimento? É um sentimento que eu tenho quando acontece o quê? Eu chego à conclusão que eu errei, que eu não devia ter feito. Que em algum momento eu perdi a oportunidade de tomar uma decisão melhor. Deus pode ter este sentimento? Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter dito que mataria o rei Ezequias. Será que Deus chegou à conclusão que melhor não fazer isso? Eu estava errado quando eu senti isso? Não. O arrependimento no que diz respeito a Deus não é o mesmo tipo de arrependimento que nós temos. O amor que Deus tem não é o mesmo tipo de amor que nós temos. A justiça que Deus tem não é o mesmo tipo de justiça que nós temos. E quando nós tentamos pegar os sentimentos de Deus à luz dos nossos sentimentos, nós incorremos então na tentação de achar que Deus é injusto, ou que Deus não é tão sábio, ou que Deus não é tão amoroso. Porque Deus é um ser simples. Ele não é um ser complexo como nós. Nós somos sujeitos à variação, à mudança. Nós somos instáveis. Tem dia que está tudo muito bom, tem dia que está tudo muito ruim, tem dia que a gente acha que é super-herói, tem dia que a gente acha que é a casquinha, né? Tem dia que é noite, tem noite que é dia. Nós somos sujeitos à variação e mudança. Isso não acontece com Deus. E qual é a expressão relacional maior pela qual nós podemos enxergar a Deus no nosso meio? A fé é o instrumento pelo qual nós fazemos isso, mas como nós podemos ver Deus? A Bíblia diz que ninguém pode ver Deus. Mas como nós podemos ver Deus? A gente não canta sempre, quero ver a face de Deus? Como a gente pode ver a face de Deus? Na face de Cristo.
Cristo é o Deus que pode ser tocado, tangível. Ele é o Emanuel. É o Deus que habita no meio de nós. Não entendi. De que Deus foi tomado por um sentimento de tristeza ou por uma volição própria de fazer, de cumprir um desígnio para o louvor da sua glória. Quando a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem na terra, ela está falando à luz da corrupção que ficou manifesta no íntimo do coração do homem. Se você ver lá, o texto vai dizendo que a corrupção ela vai aumentando, e quando ela atinge, ultrapassa o limite da longanimidade de Deus, é que ele expressa então esse arrependimento, que é um sentimento de tristeza, mas não como a gente se sente triste, né? É um sentimento de pesar por ver a sua obra criada com perfeição afetada. Mas não é a produção de um sentimento de como se Deus tivesse se surpreendido com o estado de podridão do homem. Porque ele já sabia da queda, ele já sabia que era perverso o desígnio do coração do homem no seu mais íntimo proceder. Então não é arrependimento no mesmo sentido que nós. Como se Deus não devia ter feito isso. Não. Isso. Deus ele não erra e ele não é surpreendido com nada. Mas ele não é um ser insensível, diríamos assim. Mas a maneira como pesa no coração de Deus foge à nossa compreensão, porque ele não é afetado como nós por nada fora dele. Porque ele tem em si mesmo tudo o que é necessário para a sua subsistência. No que diz respeito ao rei Ezequias, quando o texto diz que Deus se arrepende, né, de matar Ezequias, não é que Deus está mudando de sentimento, mas ele está respondendo a algo que ele provocou em Ezequias. A ideia é mais ou menos assim: Ezequias sabia que quando ele recebesse a notícia do profeta, ele se quebrantaria, se humilharia e viria ao pó buscar o Senhor. Ezequias sabia disso antes de receber o profeta. Deus sabia? Sabia. Deus sabia o que ia acontecer. Então, não foi Ezequias que provocou Deus ao arrependimento. Foi Deus que provocou Ezequias a um quebrantamento. E aí respondeu ao quebrantamento, dando a ele uma sobrevida. Deus sabia que Abraão amava mais a ele do que o filho? Sim ou não? Deus sabia? Quem não sabia? Abraão. Abraão ficou sabendo quando ele teve que escolher. Então, quando nós olhamos de uma perspectiva equivocada esses textos, eles dão a entender, né, da maneira como para a nossa compreensão, que Deus sente como a gente sente. E que Deus, existe uma teologia que se chama teologia do processo. Essa teologia do processo, ela defende que Deus é um ser imanente. E que Deus, então, abriu mão dos seus atributos de onisciência, onipresença e onipotência para se relacionar com o homem. Então, Deus está aprendendo com a gente. Ele comete erros, ele conserta esses erros. Quando você vai ver no dispensacionalismo, por exemplo, as 7 dispensações, é mais ou menos isso. Deus faz um plano, o plano dá errado, ele conserta. Deus faz outro plano, o plano foge, ele conserta. Mas a Escritura me diz que Deus não pode voltar atrás, ele não pode mentir, porque ele não é homem. Ele não é mutável. Pode aprofundar mais, se o irmão quiser. Vamos lá. Mais alguém?
Sai daqui com dúvida não, meu irmão. Aqui é lugar de tirar dúvida, tá? E aí, quando nós queremos conhecer a Deus, devemos olhar para Jesus, porque Ele veio para falar da vontade do Pai, Ele veio para expressar a vontade do Pai, e Ele tem em perfeição a revelação de quem é o Pai. Eu tenho plena convicção que no céu nós vamos ver a Jesus Cristo, que nós não veremos a Deus, a face do Deus Pai, porque Ele é Espírito. Nós veremos a pessoa de Cristo Jesus como sendo a manifestação da pessoa e obra do Deus Trino. Podemos seguir para o segundo ofício, ou o segundo aspecto deste ofício, ou alguém tem mais alguma pergunta? Alguém aqui entende que nós precisamos de outra pessoa para revelar a vontade do Pai, a não ser Jesus? Tem alguém aqui que acha que nós precisamos conhecer a Deus por outros instrumentos? Vivemos em uma geração em que as pessoas estão ávidas por isso. Elas querem sondar os mistérios de Deus. Elas querem pessoas que tenham acesso a Deus, um acesso diferenciado que ninguém mais tem, para que possa lhes dar uma informação precisa. É por isso que esses profetas aí, de revelação, eles têm milhões de seguidores. Por quê? Quem não quer ter uma informação em primeira mão? Principalmente vinda de Deus. Quem não quer ter uma via de acesso, com alguém que tem uma informação privilegiada? Mas na realidade, quando eu vou a uma pessoa para que ela sonde as entranhas de Deus, eu estou dizendo que essa pessoa tem acesso a algo que somente o Deus em sua triunidade tem. Quem conhece as coisas de Deus? A Escritura me diz isso. Senão o próprio Espírito de Deus. Deus, ele é um ser insondável. O que era um ser insondável? Ele não pode ser sondável. Então você quer conhecer a vontade de Deus? Veja a revelação que Cristo faz de si mesmo na palavra, porque Cristo é o profeta. Não existem novas revelações. Se alguém chegar aqui hoje, imagine que eu diga, irmãos, Deus está falando comigo agora. Assim diz o Senhor. O que você tem que fazer imediatamente? Você tem que pegar uma caneta, abrir a última página da sua Bíblia e começar a escrever. Porque se Deus está revelando uma nova profecia, aquilo é inspirado. Quando alguém diz assim, diz o Senhor, esta é uma inspiração, uma revelação divina. Mas a Bíblia está fechada, o cânon da Bíblia está fechado. Ah, pastor, talvez nós não vamos entrar nessa discussão aqui. Mas talvez alguém diria, não, mas fulano de tal revelou e aconteceu do jeitinho que ele revelou. Olha, pastor, já aconteceu comigo. Eu tive um sonho. Eu tenho um cunhado que se ele sonhar com você, sonhar que você morreu, prepara. De vez em quando ele tem um sonho lá e quando ele sonha o negócio, o beco fica meio escuro, fica meio complicado. E aí o que você diz para uma pessoa dessa? Pastor, eu tive uma experiência. Se você teve um sonho, conte como sonho. Se você teve uma experiência, essa experiência é entre você e Deus. Ela não é meio de doutrinação do povo de Deus. Eu não posso fazer de uma experiência pessoal minha um instrumento de dogma para a vida da igreja.
Porque se você me perguntar, Deus pode hoje visitar alguém em sonho? Deus pode hoje se revelar a alguma pessoa por algum motivo específico? Ele é Deus, ele pode todas as coisas. Mas o texto de Hebreus me diz que esses meios pelos quais ele se revelou no passado foram substituídos pela revelação dele, plena. Então eu fico entre a palavra e a revelação de qualquer pessoa, eu fico com a palavra. É mais seguro para mim, que é um princípio objetivo. Permita-me apenas, irmãos, a fazer um parêntese aqui no que diz respeito a essa questão. Via de regra, eu tenho ouvido pessoas dizer assim, nossa, é tão difícil ser um jovem na igreja cristã, ser um jovem cristão, é tão difícil. Irmãos, é muito mais difícil para aqueles que estão lá fora do que para aqueles que estão aqui dentro. Porque aqueles que estão aqui dentro, eles têm um princípio de revelação objetiva. Existe um chão para eles pisarem. Existe um caminho, se nós vamos querer ou não firmar os nossos pés nesse chão, é uma coisa. Mas nós temos. Se os jovens da igreja guardarem a palavra de Deus no coração, conhecerem a Jesus, se tornarem íntimos de Jesus, eles têm muito mais chance de ter uma vida saudável, nem estou falando de eternidade, de ter uma vida livre de cicatrizes emocionais, do que aqueles que estão lá fora. Porque o que eles têm? O que os jovens do mundo têm para se apegar? Uma vida cuja moralidade foi banalizada, o sexo foi banalizado, as drogas foram banalizadas, uma vida em que todo mundo é de todo mundo e ninguém é de ninguém, uma vida em que eles se aproveitam e desfrutam de tudo e no final se matam. Porque é o que está acontecendo lá fora. Ou você não tem visto? Trilham caminhos que satisfazem o seu coração, ultrapassam todos os limites e depois descobrem que nada disso dá saciedade. Aí vem a depressão, vem a culpa, vem a cicatriz e muitos não conseguem lidar com isso. Então os nossos jovens têm muito mais chance. É muito mais difícil ser um jovem não cristão do que ser um jovem cristão. Porque nós temos um alicerce. Nós temos uma trilha para seguir. Mas a experiência de cada um vai determinar o quanto efetiva essa trilha será. Mas permita-me caminhar porque o tempo urge. Em segundo lugar, Cristo exerce o seu ofício de sacerdote. E é interessante que a Escritura, ela vai dizer lá em Hebreus, capítulo 7, verso 17, que o tipo de sacerdócio exercido por Cristo foi um sacerdócio segundo a ordem de Melquisedeque. Parabéns, irmão presbítero João Ribeiro. Antes de te dar os parabéns, quem foi Melquisedeque, meu irmão? Ah, não tem uma linhagem, não? Ele foi um rei de Salém, não é isso? Rei da justiça, né? E ele foi, além de rei, ele foi um sacerdote que não tem antecessor e que não tem sucessor. Todos os sacerdotes levantados para mediar o relacionamento entre Deus e o seu povo, entre o povo e Deus, eram sacerdotes que seguiam dentro da linhagem de uma tribo. Qual era a tribo? De qual tribo Deus levantava os sacerdotes? Tribo de? Parabéns, tribo de Levi. E aí, vinha o pai, morria o pai, vinha o filho, vinha o neto, e aquela geração e sucessão de sacerdotes dentro daquela tribo
era o povo específico mediante o qual então a aliança ou o relacionamento de mediação se dava. Porém, amados irmãos, este ministério sacerdotal era um ministério ineficaz, porque o sacerdote ele tinha que, uma vez por ano, o sumo sacerdote entrar no Santo dos Santos, fazer expiação pelo seu próprio pecado, fazer expiação pelo pecado do povo, e aí quando ele terminava de fazer o ritual, o povo era perdoado, logo em seguida o povo já começava mais uma vez, num processo de demanda de restauração. Então todo aquele ritual era ineficaz. Eles eram eficazes no sentido de ser um paliativo, mas ineficaz no sentido de oferecer verdadeira e genuína redenção, expiação. E é por isso que Cristo se apresenta como sendo um sacerdote que não tem antecessor e que não tem sucessor, porque ele é o sumo sacerdote cuja oferta específica e perfeita de si mesmo pagou a dívida não de forma paliativa, mas de forma perfeita. Ele é aquele, então, que, sendo este sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é, portanto, indestrutível. É o que diz o versículo 16 de Hebreus 7. Ele é também, segundo o versículo 18 até o 19, estável e perfeito. Ele é, segundo o versículo 24, eterno. Ele é, segundo o versículo 25 também, perpétuo, não deixando nenhum espaço ou não tendo nenhuma necessidade de ser substituído. Então, se você puder ler na sua casa lá o capítulo 7, do verso 16 ao 25, você vai perceber que este ministério exercido por Cristo faz com que ele então cumpra de maneira cabal a necessidade que nós temos de relacionamento com Deus. Quando Paulo vai escrever ao próprio Timóteo mais à frente, ele vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Porque na execução do seu ofício de sacerdote, Cristo é, ao mesmo tempo, o sacrifício e o altar. Ele é a oferta, mas também é aquele que a santifica. E ele exerce este seu ministério de sacerdote também à luz de suas duas naturezas, que é a natureza humana e a natureza divina. O que a natureza humana de Cristo diz respeito ao seu sacrifício vicário? Por que Jesus tinha que ser homem? Quem pecou contra Deus? Foi quem? Foi o homem. Foi o primeiro Adão. Foi aquele que acumulou a culpa. Foi aquele que rompeu a barreira. Então era necessário que Cristo fosse homem para que ele pudesse ser um real representante. É por isso que Cristo, não tendo pecado, foi até João para ser batizado. E que tipo de batismo João Batista praticava? Como? Batismo de arrependimento. Jesus tinha algum pecado para se arrepender? Não. Então ele está ali se associando à nossa miséria. Ele está sendo associado à fragilidade de todos nós. Ele está se fazendo maldição em nosso lugar. Ele está assumindo a nossa posição. E ele está então, enquanto homem, na posição de culpado, entre aspas, recebendo sobre si a condenação. Por que ele tem que ser Deus?
Porque somente enquanto Deus ele pode suportar a ira de si mesmo sobre si. Ninguém conseguiria receber a ira de Deus concernente aos seus próprios pecados, quanto mais concernente aos pecados de todas as pessoas as quais ele representou. Então o sacrifício de Cristo se torna eficaz por causa da natureza divina de Cristo, como sendo o Filho de Deus, aquele que recebe sobre si esta ira e de fato a purifica. Porque enquanto oferta, ele expurga o pecado. Enquanto altar, ele faz o quê? E Jesus é o altar e a oferta. Enquanto oferta, ele faz a expiação. Enquanto altar, ele santifica a oferta. Ele confere dignidade além de si mesmo. E nisto então está a razão pela qual Cristo, como sacerdote, teve que ser tanto Deus quanto homem. Se ele não fosse homem, ele não poderia ter nos representado e feito a expiação pelo homem. Se ele não fosse Deus, o sacrifício não teria sido suficiente, pois não haveria quem suportasse tal sacrifício. É por isso que o povo clama no Monte Sinai por um mediador. É por isso que o povo clama no Monte Sinai por alguém que se coloque entre Deus e eles. Cristo é aquele que mantém a tensão entre a presença de um Deus santo com um pecador. Porque uma das coisas que fogem à nossa compreensão às vezes é que o perdão de Cristo confere para nós status, não estado. O que isso significa? Eu sou culpado. E aí Cristo vem e morre por mim e ele expia os meus pecados. E eu sou declarado inocente. Eu deixei de ser pecador? Eu deixei de ser corrupto? Eu deixei de ter um coração que tende para o mal? Não. Eu continuo sendo pecador. Porque ao contrário da justificação, que é um ato, a santificação é um processo. E eu vou ter que lutar contra isso o resto da minha vida. Cada vez que Cristo for sendo forjado em mim, eu estarei menos parecido comigo e mais parecido com Ele. Mas eu continuo pecador, ainda que eu seja justificado. Tem gente que pensa que a conversão eu viro uma borboleta. Eu era largata, né? E acordei e entrei num casulo que é o batismo e saí perfeito lá do outro lado. Não. Como Thalita já deve ter percebido nesses poucos dias, né, de batismo, o velho homem ainda está ali e ele se levanta de vez em quando. E ele se manifesta, às vezes, das formas mais traiçoeiras dentro de nós. Então nós precisamos de um mediador. Cuidado com esse negócio de pedir a Deus para tratar você segundo os seus méritos, né? Deus ele nunca pode nos dar ao mesmo tempo justiça e misericórdia. Ou ele nos oferece justiça, e isso significa o quê? Se Deus me tratar como eu mereço, é o quê? Inferno. Graças a Deus, o salmista diz lá no Salmo 103, não nos trata segundo os nossos pecados. Graças a Deus. Porque o bem-aventurado é aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Qual que é a ideia de cobrir o pecado? A vergonha deixou de existir? Não, ela foi
escondida. Lembra quando Adão e Eva tentaram esconder a própria vergonha lá no jardim? O que é que Jesus fez com eles? Cobriu a vergonha deles a partir de uma roupa feita com pele. Para a vergonha deles ser tirada, precisou de Precisou de quê? De um animal morrer, derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. E aí, por fim, não menos importante, Cristo executa a nossa salvação em terceiro lugar, né, por meio do ofício de rei. O reino de Cristo, ou a realeza de Cristo, ou também a expressão reino de Deus, reino da paz, reino de luz, reino de glória, reino dos céus, o mundo vindouro, todas essas expressões que estão na Bíblia, diz respeito ao senhorio de Cristo, ao governo de Cristo, aquele que ascendeu da morte para estar à destra do Pai, para que possa então dispensar, administrar, governar com força e autoridade todas as questões concernentes à vida e salvação do povo de Deus. Quando nós entendemos que a igreja é um organismo cujo cabeça e condutor é Cristo, as coisas se tornam um pouco menos conflitantes para nós. Tenho dito, aos irmãos do conselho da igreja, de que nós não somos levados à liderança da igreja, pela igreja, para representar a igreja. Nós não somos representantes da igreja no conselho. Nós somos representantes de Deus. Isso significa que a igreja, ela precisa ser pastoreada pelos presbíteros da igreja e o pastor com este entendimento. Lembra o que Pedro diz para os presbíteros da igreja? Pastoreai. Esqueci, me ajuda. Lá em 1 Pedro capítulo 5. Pastoreai o rebanho de quem? De quem, irmãos? De Deus. Pastoreai o rebanho de Deus. Como esse rebanho tem que ser pastoreado? Segundo Deus quer. Não por constrangimento, não movido de sorte da ganância, não movido de política, nem interesses pessoais. No final das contas, Cristo reina sobre a igreja. E quando uma igreja sobre a face da terra, ela passa a ser governada por homens e não por Cristo, essa igreja fracassou. Quando essa igreja passa a ser gerida por uma visão política e não espiritual, essa igreja já fracassou. Quando uma igreja é tratada como uma empresa que deve gerar pessoas para gerar lucro, como muitas igrejas têm sido plantadas por aí, como igrejas que visam lucrar, ela deixou de ser uma igreja de Cristo. Cristo reina sobre a igreja. Cristo reina sobre o cosmo, Cristo reina sobre potestades, sobre anjos, e o governo de Cristo engloba todas as eras, porque Ele é eterno. Cristo está acima de todos os homens, Ele reina sobre o cosmo criado. Cristo governa tanto a atividade exterior quanto a atividade interior do homem. Está lá em Romanos 14, 17. Cristo distribui tanto a vida eterna quanto a morte eterna. Apocalipse capítulo 1, verso 18. Ele tem nas suas mãos a chave da vida e da morte. Ele é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Ele conduz todas as coisas. Ele reina poderosamente. Para os herdeiros do reino, Cristo então é o rei, aquele que traz a paz, aquele que traz plenitude de alegria.
Cristo, amados irmãos, é o Rei que governa com o cetro do seu poder a sua igreja, é o Rei cujas portas do inferno não podem prevalecer contra a sua igreja, é o Rei que te guarda sobre os muros, metaforicamente falando, de sua vontade soberana, e ninguém pode te tomar da sua mão. Cristo é aquele cuja sua e a minha vida estão guardados para a glória. Ele é o Rei espiritual, aquele que distribui a vida eterna, aquele que faz o novo nascimento. Enquanto homem, ele é o Rei que governa da mesma natureza do seu corpo místico e eclesiástico. E aí 3 verdades precisam ser elencadas nessa noite quanto a este ofício tríplice. Primeira verdade que nós precisamos aprender à luz destes ofícios é a lição prática para a nossa vida diante do que nós ouvimos aqui. Primeira, este triplo ofício de Cristo identifica o estado do homem e como este estado pode ser melhorado, expurgado por Cristo. Por que isso? Qual é a condição do homem antes de conhecer a Deus? Ignorância espiritual. O homem não consegue conhecer nem discernir as coisas de Deus. Porque as coisas de Deus para o homem natural é o que mesmo? Parabéns, loucura. Como nós podemos resolver essa questão da ignorância do homem quanto à vontade de Deus? O profeta que revela Deus ao homem. Qual é a condição espiritual do homem sem Deus para com Deus? Alienação. O homem está totalmente alienado do seu relacionamento com Deus. Mas em seu ministério sacerdotal, Cristo restaura a comunhão. Como está a vida espiritual de uma pessoa que está fora de um relacionamento com Deus? Ela está doente? Ela está, como diria alguns, capenga? Não, como ela está? Morta em seus delitos e pecados. E esta falta de vida não pode produzir vida, mas o Senhor que reina sobre a vida da igreja é aquele que tem autoridade para tirar uma pessoa da condição de morta para um estado de vida. Segunda coisa, o ofício tríplice de Cristo revela a maneira pela qual a salvação é executada na vida das pessoas. Primeiro, porque Cristo se revela por meio da pregação, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Passamos a nos relacionar com Deus por meio do mediador, que é Cristo, que executa uma oferta perfeita ao Pai. Mas como Cristo reina na minha vida? Quando que a vontade de Cristo passa a prosperar na minha vida? Eu acordo de manhã e eu tenho uma ideia. Vou ser diferente. Não, como que o que Deus planejou e Cristo realizou passa a fazer sentido? Parabéns. Como que Cristo reina na minha vida? Ele reina na minha vida à luz do Espírito Santo que habita em mim. Porque é Ele que vai me dar o feedback da vontade do Pai. Porque ao contrário do que muitos pensam, o Espírito Santo ele não veio para dar autonomia. As pessoas gostam muito de dizer onde há o Espírito há liberdade, como se o Espírito Santo fosse um revolucionário, né? Como se o Espírito Santo fosse um agente
de uma liberdade autônoma. Mas qual é a missão do Espírito? É conduzir o povo de Deus a toda verdade. Sabe o que o Espírito Santo faz na minha vida? Não é me dar asas para voar para onde eu quiser. O Espírito Santo me aproxima da vontade revelada de Deus. Ele condiciona o caráter de Cristo em mim. O Espírito Santo habita e age como promotor da vida em meu coração. Sem esta obra aplicada, eu vou dizer muito bonito, muito legal. Esse discurso é bacana, mas vou continuar alienado. Por fim, amados irmãos, este ofício tríplice de Cristo expõe a salvação realizada. E por quê? Porque Cristo, primeiramente, é aquele que ensina aos outros a vontade de Deus. Em segundo, é aquele que oferece a si mesmo. E, finalmente, entrou e entra por meio do Espírito Santo para governar as nossas vidas para o louvor da glória de Deus. Como um bônus para a nossa edificação, lembramos que este ofício está revelado em toda a Escritura, inclusive no Novo Testamento, desde o Antigo ao Novo Testamento. Por exemplo, em Gênesis, Cristo ele é descrito como o profeta, a palavra criadora do Pai, Gênesis 1:3. Ele é descrito como anjo do Senhor que traz a revelação da vontade e da aliança de Deus, Gênesis 16:7. Como sacerdote, Cristo é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, descendente, mediador das bênçãos para todas as famílias da terra. É o substituto promovido por Deus para ser sacrifício no lugar da descendência de Abraão. Ele é também o rei, o descendente de Judá, de quem o cetro jamais se apartará. É aquele que pisa sobre a cabeça da serpente. Em Apocalipse, Cristo é o profeta, a testemunha fiel, capítulo 1, verso 5, que traz a revelação a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer, Apocalipse 1:1, e que é digno, o único que é digno de abrir os 7 selos da revelação do juízo de Deus, Apocalipse 6:7. Enquanto sacerdote, Cristo é o Cordeiro que foi morto, Apocalipse 5:11, e que por meio do seu sangue liberta o seu povo, Apocalipse 1:5. É aquele que compra para Deus pessoas de toda tribo, povo, língua e nação, Apocalipse 5:9. Ele é o rei vitorioso, o leão da tribo de Judá, raiz de Davi, segundo Apocalipse 5:11, o soberano dos reis da terra, que possui, reina e governa com cetro de ferro sobre o reino de todo o mundo, Apocalipse 2:27, 11:15, e que julga e guerreia com justiça e que é triunfante naquilo que intenta fazer, Apocalipse 19:11. Então, todo o escopo de Deus quanto à nossa salvação, ela passa pelo ministério tríplice do ofício de Cristo enquanto profeta, sacerdote e rei. Se nós não amparamos a nossa salvação nessas questões e neste ministério, talvez nós estejamos equivocados quanto à origem, à execução e o destino desta obra realizada em nossas vidas. Fica-nos aí então a questão. Devemos olhar mais para Cristo, menos para nós. Devemos conhecer mais da revelação em Cristo e menos de uma espiritualidade estereotipada. Devemos buscar relacionamento com Deus por meio de Cristo e menos por meio de nossa performance. E por fim devemos nos submeter. Convém que Ele cresça e que eu diminua. Convém que a vontade dele prevaleça e que eu me submeta. A igreja não tem que ter a cara do pastor, a igreja não tem que ter o gosto do pastor, a igreja tem que ter a cara de Jesus, tem que ser parecida com Jesus,
deve ser governada segundo a vontade de Jesus. Que Deus tenha misericórdia das nossas vidas, e você que veio aqui nessa noite para conhecer um pouco mais de Jesus, que saia daqui saciado para o louvor da glória de Deus. Alguma última pergunta ou podemos orar? O cordeiro, ele representa um animal inocente, indefeso, puro, morrendo no lugar de um pecador. A Escritura exige, para qualquer pecado cometido, o pagamento do sangue, porque a aliança era uma... eu gosto muito de um livro de Palmer Robson, O Cristo dos Pactos, que define aliança nos seguintes termos: aliança é um pacto de sangue soberanamente administrado. É uma aliança feita cujo preço em descumpri-la é o derramamento de sangue e soberanamente administrado por Deus. Então Deus disse para Adão que se ele pecasse contra a santidade do Senhor, ele morreria. E essa morte é física, espiritual e eterna. Então, a partir do momento em que Adão desobedeceu, ele se tornou culpado. Agora, para que a justiça de Deus seja satisfeita, o preço do pecado precisa ser pago. E aí, prefigurando o sacrifício de Jesus, Jesus ainda não havia se encarnado, né, os sacerdotes então ofereciam um animal inocente no lugar de um pecador. É como se o pecado daquela pessoa estivesse sendo transferido para aquele animal. É por isso que quando o anjo da morte visita o Egito, né, aqueles que quisessem estar debaixo da proteção de Deus, tinha que matar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro com aquela plantinha, o hisopo, né, e passar a planterga da porta, porque aí o anjo da morte passaria por cima daquela casa e não traria morte àquele lá. Então é por isso que o cordeirinho tinha que morrer, porque existia um pecado e o pecado precisa ser pago. Porque, ao contrário do que as pessoas pensam, irmã, aproveitando a sua pergunta, né, Deus, ele quando perdoa o pecado, não significa que ele disse deixa para lá. Deus, ele não perdoa pecados nesse sentido, ele pune pecados. A Bíblia diz que Deus jamais inocenta o culpado. Então, ou os pecados serão punidos em mim, ou eles serão punidos em Cristo. Lembra daquele ladrão na cruz? Lembra o que ele pedia para Jesus? Um foi sábio. Um pedia assim, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. Mas lembra o que o outro ladrão pedia? O outro ladrão dizia assim, liberte a ti e a nós. Ele dizia, livra a si mesmo e livra a nós. Um pedido que não poderia ser atendido. Por quê? Porque ou Cristo seria punido pelos nossos pecados, ou nós seríamos punidos pelos nossos pecados. E entre nós e ele escolheu dar a sua vida. É por isso que a Bíblia diz, lembra o que João Batista diz quando vê Jesus pela primeira vez, ele está com seus discípulos? O que João Batista diz? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O que João Batista está lembrando? Ele está lembrando daquele dia, quando lá no alto do Monte Moriá, Isaac estava prestes a morrer, e aí quando Abraão levantou o cutelo para golpear Isaac, o que o anjo disse? Não precisa. E aí Abraão olhou, e o que estava preso lá no arbusto? Um cordeiro. Um cordeiro. E aí o cordeiro morreu no lugar de Isaac. Quando João Batista diz, eis o Cordeiro de Deus, ele estava lembrando do que Deus fez lá no Monte Moriá. É aquele que dá vida para que os nossos pecados sejam perdoados. É por isso que nós temos que ter uma vida de gratidão. Porque o sangue vertido na cruz foi alto preço, para que os nossos pecados fossem perdoados. Parabéns pela pergunta.
Mais alguém? Não havendo, então vamos orar para que a palavra de Deus ache guarida em nosso coração. Senhor, obrigado por esta obra perfeita realizada em nosso favor. Não tínhamos condições de conhecer o Senhor por nós mesmos, mas o Senhor se revelou a nós. O Senhor se revelou pelo seu Filho, a palavra encarnada. Não tínhamos condições, ó Pai, de termos um relacionamento de intimidade com o Senhor, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o Senhor. Mas o Senhor deu a vida por nós. O Senhor nos representa na pessoa do teu Filho, para que possamos ter comunhão com o Senhor. Não tínhamos direção, estávamos perdidos. Mas o Senhor tomou o governo da nossa vida. E o Senhor agora nos conduz com mão poderosa. E nós então aguardamos novos céus e novas terras, nos quais habita a justiça e nos quais poderemos reinar com o Senhor pelos séculos dos séculos. Nos ensine mais da tua obra, para que assim nós estejamos firmados, ó Pai, não naquilo que podemos oferecer ao Senhor, mas naquilo que foi oferecido por nós. E que a gratidão nos faça frutificar a 100 por 1, para a glória do teu nome. Amém. Ide em paz, e que se alguma outra dúvida concernente a este assunto estiver em seu coração, estou à disposição para dirimir qualquer questão que apareça. Que Deus possa